Bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do doce Espírito Santo estejam conosco nessa manhã. Como é grande a alegria do meu coração de ter vocês, de estar de volta, de poder me assentar nessa mesa para estudar, para falar daquele que é dono de todas as coisas, inclusive de nós. Eu estou muito feliz nessa manhã, muito feliz, mas muito feliz mesmo. Como eu já agradeci a Deus por esse tempo, como eu já agradeci a Deus pela vida de vocês, e eu creio que o ano de 2025 vai ser o melhor ano da nossa vida. Eu estou profetizando isso. Séries, por quê? Quando você declara que o ano de 2025 vai ser o melhor ano da sua vida, significa que nós não vamos ter aflições? Não, significa que nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencer cada uma delas, porque nós vamos mergulhar na palavra de Deus e a nossa confiança vai aumentar. E nós vamos viver de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, que nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém? Bora, meninas! Marca aí, gente, no mínimo 10. Estamos de volta hoje, ficamos mais de um mês sem o nosso café, então me ajuda. Me ajuda. Volta, vai, manda aí no mínimo uns 10 aviãozinhos. Se você tem grupo de WhatsApp, eu queria te pedir, chama lá no seu grupo dispara lá no seu grupo de WhatsApp, convida as mulheres para que elas possam se assentar nessa mesa conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, Fernanda! Que honra te ter aí, que gracinha! Glória a Deus, você é muito bem-vinda, viu? E, meninas, esse livro que Deus nos instruiu a estudar, a começar por ele, né? Olha o que nós vamos aprender nesse livro. Eu vou dar só assim, uma introdução para você ficar bem animada e para você não sair daí. Nós vamos aprender que existe benefício em sermos provadas. Nós também vamos aprender como obter sabedoria. Nós também vamos ver o que é pobreza, o que é riqueza. Nós vamos entender o que é provação e o que é tentação. Nós vamos ver a necessidade da prática da palavra de Deus na nossa vida. Sobre uma vida onde nós não vivemos de maneira, sabe, com parcialidade, ou seja, tratando uns de um jeito e outros de outro jeito. Nós também vamos aprender aqui com o Tiago que a fé sem obras, ela é morta. Ah, queridas, também vamos aprender a dominar a nossa língua. Porque quando nós aprendemos a dominar a nossa língua, a sabedoria do alto vem e nos reveste para viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos aprender que quando nós somos amigos do mundo, dificilmente nós seremos amigos de Deus. Vamos aprender a não julgar aos outros. Também vamos aprender sobre a incerteza desta vida. Porque quando nós aprendemos a incerteza dessa vida aqui, nós vamos nos apegar à vida eterna. Nós vamos ver aqui também um chamado que Tiago dá para aquelas pessoas que acham que a sua segurança está em coisas materiais. Aquelas pessoas que acham que a sua segurança está no dinheiro e busca ele em primeiro lugar. E Tiago também vai nos ensinar a ter paciência. Paciência. Nós vamos aprender muito, 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 muito. E eu posso te garantir, se você passar esse tempo conosco aqui na Palavra de Deus, o conteúdo dessa palavra, ele é suficiente para resolver todos os problemas da sua vida. Sabe por que eu ensino a palavra? Porque eu creio
que a palavra de Deus, ela resolve todos os problemas da nossa vida e não existe nada, 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 nada que não venha destruir aquilo que o mundo causou em nós, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar para se sentar nessa mesa, mas eu quero te convidar para esperar muito. Não espera pouco, não. Não espera pouco, não. Espera muito, muito, mas espera muito. Porque Deus, ele se agrada. Deus se agrada quando nós temos expectativas daquilo que ele pode fazer. Em nome de Jesus, amém? Bem, gente, ontem foi o dia do meu check-up, antes de orar. Só vou passar isso para vocês. Antes foi o dia do meu check-up anual. Com a doutora Thaisa, preciosa, muito preciosa. Eu acho que eu trato com ela. Pra falar a verdade, gente, eu nunca fui muito dessa vaidade assim, mas eu tenho aprendido. E eu tenho aprendido que ela é necessária. Ela tem limite, mas ela é necessária. E eu acho que tem mais ou menos uns 6 anos que eu comecei a me cuidar e eu tô achando muito bom. Claro que tudo tem que ter moderação. E ontem foi dia do meu check-up anual. A boca ainda tá inchada, ó. Ó o bocão. Não vai ficar assim não, tá? Mas ontem, gente, teve que dar mais uma preenchida, né? Ontem os buracos já começou a aumentar. Buraco aqui, buraco aqui. Vou fazer 53 anos, né, gente? E como eu tenho um marido muito bonito e muito apaixonado comigo, porque eu me cuido e eu faço isso para honrá-lo, a gente tem que estar, né? Ai, ai. Inclusive, cadê minhas alunas da Escola de Maria? Cadê minhas alunas da Escola de Marias? Não, cadê minhas alunas do Universo Feminino? Inclusive, minhas alunas do Universo Feminino, eu estou preparando uma aula para vocês sobre sexualidade, sobre a mulher que encanta, mas ela não encanta com aquilo que o mundo oferece. Aquela mulher que encanta o homem com os padrões do alto. E vocês vão ver que não é, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, não, querida, você vai aprender que nós precisamos sim de estratégias que muitas vezes o mundo, a gente acha que é ele que nos apresenta. Não, mas o problema não é esse. Ele nos apresenta de maneira errada. Mas nós podemos usar esses recursos e deixar o nosso casamento maravilhoso. E eu estou preparando uma aula, gente, uma aula para nós, que eu sei que vai aquecer muito casamento, igual o meu, em nome de Jesus, amém? Pois é, Karina, se Deus quiser, eu vou declarar agora, nós vamos abrir outra turma em março. Então fica de olho aí, tá bom? Então vamos orar, meninas? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. São as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidas, Pai. Sim, são as tuas misericórdias, Pai. Por isso nós estamos aqui, para conhecer esse Deus de bondade e de misericórdia. Nós estamos aqui, Pai, para conhecer esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão poderoso. Nós estamos aqui, Pai, não somente para te conhecer, mas para nos render ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para falar que nós queremos que o Senhor seja o primeiro da nossa vida. Queremos que o Senhor seja o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Queremos viver uma vida que te agrada. Queremos viver, Deus, para fazer aquilo que está no teu coração. Ah, Senhor, obrigada por mais um ano juntas. Obrigada por esse café com elas. Obrigada por essa mesa. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a bondade do Senhor venha sobre nós nesse ano de 2025. Traz para nós revelação da tua palavra. Deus, em tempos tão difíceis, onde a tua palavra ela está sendo muitas vezes apresentada de uma maneira que é só para o nosso próprio prazer. Senhor, descortina a tua palavra para nós. Descortina a tua palavra para nós e deixa ela habitar, sabe, no nosso coração, de maneira a gente não sermos conduzidas por outra coisa a não ser por ela.
Eu quero declarar nessa manhã, Pai, que nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos demais. E nós queremos manifestar cada dia mais o nosso amor por ti, através da nossa obediência. Por isso nós estamos aqui, para conhecer os teus mandamentos e te obedecer, em nome de Jesus. Amém? Meninas, vamos lembrar algumas coisas aqui do nosso café? Nós temos ali a nossa comunidade, nossas comunidades no WhatsApp, temos também no Telegram. E no fim do dia, a Miriam Delfino, essa preciosa, sempre manda o PDF do resumo dessa aula para vocês, tá bom? Então, vocês que querem o resumo dessa aula, entra nas nossas comunidades, o link está na bio e receba para no final você juntar tudo e você vai ter uma mega apostila do livro de Tiago gratuitamente. Gratuitamente. Então, só não tem quem não quer. Não, nós não estudamos Tiago dessa última vez que nós começamos agora, nós não estudamos Tiago, tá? Nós estudamos Hebreus, Colossenses, Gálatas, Tiago nós não estudamos. E então, guardem isso no coração de vocês. Porque você tem que ter disciplina, sabe? Você precisa ter disciplina para você crescer em graça e em sabedoria e ser imagem e semelhança de Jesus, porque é isso que muda a vida da gente, sabe? Principalmente em tempos tão difíceis. E vocês sabem o que eu estou falando. Então, se agarrem nessa palavra de verdade. Outra coisa eu deixo os comentários abertos. Sim, eu deixo os comentários abertos até que entrem alguém pedindo alguma coisa. Acreditem, a maioria dessas pessoas que entram aqui pedindo alguma coisa, gente, não é pessoas que realmente precisam. Sérgio, por que você não dá cartaz? Olha, eu frequento uma igreja que nós alimentamos de 35 a 40 famílias por mês. Eu vivo numa igreja que nós que congregamos juntos, nós não deixamos uns aos outros passar falta. Mas eu não acredito em alimentar quem você não conhece. Não alimente quem você não conhece, porque Satanás vai estar te usando para uma obra que com certeza é dele e não é de Deus, ok? Não, a apostila de Tiago, nós não temos a apostila de Tiago, gente. Nós vamos começar agora a estudar Tiago. Não, nós não temos não, tá bom? Então, é isso aí. Para que mais que a gente deixa os comentários abertos? Para vocês colocarem os versículos, para ajudar umas às outras e também as frases marcantes. Então, nós estamos aqui numa mesa, o nosso mestre é o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso mestre e juntas nós temos aprendido mais dele. Amém? Então, vamos lá. Epístola de Tiago. Amadas, o livro de Tiago, ele é um desafio na nossa vida. Um desafio na nossa vida. Tiago nos desafia a quê? Tiago nos desafia a viver pela fé. Agora, o que é viver pela fé? Tiago, ele nos fala o seguinte, olha, se você realmente tem fé, você precisa manifestar essa fé através de obras. E sabe qual que é a maior obra? A maior obra que Deus espera de nós? A maior obra que Deus espera de nós é a transformação da nossa vida. É a gente viver sendo imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, Tiago, ele realmente vira para nós e fala assim, olha, você tem fé? Então você precisa mostrar, através da sua vida, os frutos que essa fé tem produzido em você. E preste atenção, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai libertar muitas mulheres nesta manhã e muitas mulheres que depois vão ouvir essa palavra. Antes de vir para cá, hoje eu acordei bem cedinho para estudar essa palavra. E eu pude sentir no meu espírito o nível de libertação que ela
vai trazer. Principalmente se você, quando receber essa palavra ali nas nossas comunidades, o link que ela vai para o YouTube e você mandar essa palavra, ela vai libertar muitas mulheres. Então vamos lá. Um dos versículos que predomina em Tiago está no capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amadas, conhecimento não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa não é quando ela conhece a palavra, mas é quando ela escolhe praticar a palavra. Porque o conhecimento, ele é fácil. É fácil de você ensinar, principalmente quando você não tem uma igreja fixa, quando você não congrega. É fácil de ensinar quando você só viaja o mundo inteiro, cada dia em cima de uma plataforma. Quanto mais você viaja, quanto mais você sabe ficar pulando de galho em galho, mais conhecimento você vai ter. Mas eu posso te falar uma coisa. Esse conhecimento que muitas vezes sai dessas pessoas, ele até muda a vida de outras pessoas, mas muitas vezes não muda dessa pessoa que fala. Porque o que muda a nossa vida é a prática. E a prática da palavra de Deus, ela não vem só com o conhecimento. Ela vem com o seu esforço, sabe de quê? De fazer o bem para o seu próximo. De amar o seu próximo da mesma maneira que Jesus te amou. Quando você começa a praticar, você entende que o conhecimento que você tem não é para ser vomitado em cima das pessoas de qualquer maneira. Quando você pratica a palavra de Deus, o seu conhecimento, ele não vem abarrotado de orgulho, de soberba, ou seja, eu sei. Não. Quando você pratica a palavra de Deus, o seu conhecimento é liberado com bondade, graça e misericórdia, porque você já sabe que não é tão fácil assim praticar a palavra de Deus. Praticantes, ou seja, totalmente diferente de uma pessoa que é apenas ouvinte. Uma pessoa que pratica a palavra de Deus e de uma que é apenas ouvinte da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a distância, ela é grande demais. Por isso, não aprenda a palavra para conhecer, para falar para as pessoas que você simplesmente conhece. Não, aprenda a palavra para viver. Porque quando você viver a palavra de verdade, você vai ter unção para ensiná-la. O seu conhecimento não vai apenas tocar a alma das pessoas, mas o seu conhecimento, ele vai tocar o espírito das pessoas, porque vai ter unção, vai ter presença de Deus. O autor deste livro é Tiago, irmão de Jesus. Irmão carnal, gente, de Jesus. Carnal de Jesus. Tem 3 Tiagos na palavra de Deus que mais se destacam. Tem aqui o Tiago, irmão de João, aquele que é do círculo íntimo de Jesus, que eram os filhos do trovão, que eram os filhos de Zebedeu. Tem também Tiago, que também era um dos discípulos, que era um dos 12, que ele era chamado Tiago, o menor, ele era filho de Alfeu. E tem esse Tiago aqui, que era irmão carnal de Jesus. Ele é filho de José e de Maria. Por que que ele é meio-irmão de Jesus? Porque Jesus não é filho de José. Jesus é filho de Maria e de Deus. Então José, ele é irmão carnal de Jesus. E muitas vezes, quando lemos o livro de Tiago, nós achamos que esse escritor é um dos apóstolos, mas não, ele não foi escrito por nenhum dos apóstolos. Ele foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente interagir. Quantas de vocês não sabiam que esse Tiago era irmão de Jesus? Só levanta a mão, só para a gente interagir um pouquinho. Então, veja bem, esse Tiago que escreve essa epístola aqui, ele foi o irmão mais velho de Jesus. E durante o tempo que ele viveu com Jesus ali na casa de Maria e de José,
ele nunca conseguiu crer de verdade em quem Jesus era. Ele não conseguiu crer. Agora, depois que Jesus ressuscitou, ele teve um encontro com Jesus que mudou a sua vida de uma maneira drástica, mas muito drástica. Tanto é que ele cresceu muito. E esse Tiago foi uma pessoa de muita influência ali em Jerusalém. Mas as coisas na vida dele não aconteceram quando ele estava ali, dividindo o mesmo teto com Jesus. Só aconteceu depois. Ele não se chama Tomé, mas ele teve que ver para crer. E mesmo ele tendo que ver para crer, Jesus o usou de uma maneira linda. Porque o padrão de Jesus inclui misericórdia, o que o nosso muitas vezes não inclui. Veja bem, aqui em Marcos 6, versículos 2 e 3, nós lemos assim: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Estão falando de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e filho de José, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco também até as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Espírito Santo de Deus, traz libertação nesta hora. Traz libertação nesta hora, em nome de Jesus. Amadas, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Isso é algo que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes somos usadas na vida de tantas pessoas. Mas aqueles que estão embaixo do nosso teto não acreditam em nós. Não acreditam em nós. Veja o cuidado de Jesus conosco. Por quê? Porque isso acontece muitas vezes com o que o marido pensa da esposa, o que os filhos pensam da esposa, o que os pais pensam da esposa. Agora, seja com quem for, escuta isso, nem o próprio Jesus teve essa credibilidade dentro da casa dele. Então, eu quero voltar em um assunto com vocês que eu sempre ensino. E enquanto o Espírito Santo de Deus estiver falando, eu vou ensinar. Sabe quando você vê uma pregadora de renome, e ela sobe num púlpito e para se apresentar, ela apresenta aquela foto linda da casa dela e ela vira e fala assim: a minha casa me valida para eu estar aqui? Você já viu isso? Levanta sua mão se você já viu isso. Essa é a minha casa e a minha casa me valida para estar aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. Será que Jesus, que não era validado pela sua casa, que não fazia nenhum milagre na sua casa, será então que Jesus não era validado? Se a casa de Jesus não cria em Jesus, será que Jesus ele não tinha validade? Eita! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Muitas vezes eu vejo o diabo usando isso. E ele não usa isso através de pessoas que não são de Deus, não. Não, ele usa isso através de pessoas que se dizem pessoas de Deus. Sabe para quê? Porque é assim que ele nos atinge. É assim que ele nos prende. É assim que ele cala a nossa boca. Aí, você chega, vê uma grande pregadora mostrando a casa dela te valida, os filhos dela, tudo certinho, aquela família doriana, o seu filho talvez está na droga, né? O seu filho está lá no mundão, o seu marido é alcoólatra. Deixa eu te falar uma coisa,
Escuta isso aqui que eu vou te falar. A sua validação, ela não vem pela sua casa. A sua validação, ela vem pelo sangue de Jesus Cristo. O que te valida para abrir os teus lábios e ser embaixadora de Cristo onde quer que Ele te mandar, não é o que deu na vida dos seus filhos, não é o que deu na vida dos seus filhos, não é o seu casamento, nada disso. O que valida você para ser uma embaixadora de Cristo, para ser cooperadora de Cristo, é o sangue do Cordeiro. Não deixa o diabo falar assim na sua mente: ah, não, se Deus não me usa dentro de casa, eu não posso fazer nada lá fora. Isso é uma mentira do capeta para calar os teus lábios. Mas que hoje, pelo poder do sangue de Jesus, vai cair por terra e os seus olhos serão abertos. Os seus olhos serão abertos, porque a casa de Jesus não validou ele. Ele não fez milagres ali em Nazaré. Os irmãos dele chegavam a persegui-lo, achando que ele estava doido. Então eu quero te falar uma coisa. Repreende hoje na tua vida aquela frase: se Deus não me usa aqui dentro, não podemos ser assim, nem cair nessa cilada de Satanás. Nem o próprio Jesus, eles acreditaram nele. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você não seja usada dentro da tua casa, você pode ser usada poderosamente nas mãos de Deus, onde que Deus te mandar. Você pode sim ser usada lá do lado de fora. Sim, você pode. Você pode sim. E sabe o que você pode fazer? Com a consciência. Com a consciência de quem você é. Você pode orar. Você pode orar para que Deus levante trabalhadores do reino para fazer a diferença. Para fazer a diferença com os da sua casa. Ei, Tiago, esse livro que nós estamos começando a estudar, durante o tempo todo que Jesus vivia, Tiago não acreditou em quem ele era, o Filho de Deus. Sabe quando que Tiago foi acreditar que Jesus era o Filho de Deus? Quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. João 7, capítulo 5, declara assim: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Amadas, isso não acontece só conosco. Então deixa eu te falar uma coisa. Não desanime, querida. Nós não estamos aqui para fazer uma boa reputação. Nós estamos aqui para forjar o nosso caráter e falar de Jesus Cristo. Nós não podemos desistir de orar. Nós não podemos desistir de viver com fé. Nós não podemos calar os nossos lábios, sendo que Deus, Ele manda nós abrir os nossos lábios, não é por causa de nós, é por causa dEle. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos. Escuta isso, mãe. Eu vou rasgar o meu coração aqui com você hoje. Eu vou rasgar o meu coração com você. Nós precisamos aprender. Escuta essa frase que o Senhor trouxe aqui. Escuta essa frase que o Senhor trouxe do alto. Escuta essa revelação que o Senhor trouxe ao meu coração quando eu estava estudando essa palavra. Precisamos aprender a viver como filhas de Deus, independente do que os nossos filhos são ou fazem. Uau! Eu vou repetir. Precisamos aprender a viver como filhas, independente do que nossos filhos são ou fazem. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu fui abusada na minha infância. Eu passei por um abuso muito, sabe, agressivo, dos 5 aos 8 anos. Eu tenho uma neta de 5 anos. Eu não consigo imaginar uma pessoa imaginando. Eu não consigo, sabe, imaginar uma pessoa abusando dela como eu fui abusada. Dos 5 aos 8 anos. Eu perdi a minha inocência. A sexualidade em mim foi despertada muito cedo. Isso acabou com a minha infância, com a minha adolescência, com a minha juventude.
Eu sou um milagre de Deus. E quando eu tive meus filhos, principalmente as minhas filhas, escuta isso que eu vou te falar. Eu nunca preocupei em dar carinho para as minhas filhas. Sabe por quê? Porque eu tinha carinho dos meus pais. E esse carinho dos meus pais não me protegeu do abuso. Então, a única coisa que eu criei minhas filhas foi igual uma leoa, para que elas não passassem o que eu passei. Só que um detalhe, eu guardei esse abuso dos meus 5 aos 40 anos, sem ninguém saber, ninguém. Como eu tive a minha primeira filha com 25, depois um com 30 e um com 35. Então, as minhas filhas foram criadas de uma maneira que elas foram protegidas disso? Foram. Elas foram protegidas disso. Mas eu não ganhei o coração delas. Eu não ganhei o coração delas. Porque a única coisa que eu queria era livrá-las dessa dor tão triste, tão profunda, que eu tive que carregar durante muitos anos até eu entender que ela podia ser lançada na cruz do Calvário. Então, hoje eu já fiz o caminho de volta e hoje eu vivo para ganhar o coração das minhas filhas, sabe? Mas eu não... Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aprendido a viver como uma filha de Deus, independente do que os meus filhos são ou fazem. Lucas 14, 26 e 27 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Talvez a sua cruz é ver o seu filho fora dos caminhos do Senhor. Talvez a sua cruz hoje é ver o seu marido que ainda não está na igreja. Mas eu quero te falar uma coisa. Continue firme, sabendo quem você é e buscando ter essa revelação. O que te justifica não é a boa ou má procedência da sua família. O que te justifica é o sangue de Jesus. E esse sangue, ele vem sobre aquele coração que tem um arrependimento sincero e verdadeiro. Que ainda que as pessoas não vejam o seu esforço, Deus sabe que você, ainda que você não tenha uma casa edificada aos padrões do mundo, Deus conhece o teu coração e Ele sabe que você está dando o seu melhor para edificar a tua casa. Eu não estou falando aqui de mulheres que fogem para servir na igreja e deixa a casa, e a casa não importa. Não, a sua casa, ela precisa sim vir em primeiro lugar na tua vida. Mas isso não significa que o retorno daquilo que você faz precisa aparecer. Não espere isso. E quando eu te falo que Deus, Ele é tão bom, e Satanás é tão ruim, porque ele usa a boca de mulheres de Deus, de mulheres que têm, sabe, muitas vezes aquela família bacana. O tipo de boca que o diabo mais usa é a nossa. Do mesmo jeito que ele usou a boca de Pedro, a ponto de Jesus virar para ele e falar assim: afasta-te de mim, Satanás. E se você não conhecer a verdade, Satanás ele vai te prender por aquilo que é certo, mas por aquilo que é totalmente errado para você. A tua casa não te justifica, mas é o sangue do Cordeiro que te justifica. Não viva para sua casa, viva para Jesus. Viva de maneira que você dá o seu melhor para edificar a sua casa, mas não viva para sua casa não, tá? Porque se você viver para sua casa, de modo a você não fazer mais nada além da tua casa, você não vai cumprir o plano que Deus tem para você.
Escuta o que está aqui em Mateus 12, dos versículos 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Deixa eu te falar uma coisa, não viva mais a ponto de levantar a sua família como uma família referência do que de cumprir os planos de Deus, tá? Isso pode se tornar uma idolatria na tua vida. É o contrário. Primeiro ele. Se for da vontade dele, ele vai te dar intensidade para levantar a sua família. Se não, não deixe Satanás te prender naquilo que é certo. Porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. A própria família de Jesus achava que ele estava ficando doido. Saíram atrás dele para levá-lo para casa, pois eles tinham medo que ele fosse preso. Eles tinham medo que eles matassem Jesus. E às vezes pode acontecer conosco. A gente vai virar motivo de chacota, até mesmo para as pessoas da nossa casa. Mas vai chegar num ponto que elas vão ver a transformação da nossa vida. Ainda que seja um processo longo e demorado. Às vezes vai ser até depois da nossa morte, como foi no caso de Jesus. Mas não desista de ser transformada de acordo com a vontade de Deus. E não ser transformada de acordo com o respaldo que a sua família dá ou deixa que te dá. Seja o melhor para a sua família, com o seu coração. Não dependendo do retorno que eles te dão disso. Amadas, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, sabe por quê? Porque ela é um livro de homens imperfeitos, mas que viveram a perfeição de Deus. Por quê? Porque não desistiram, eles perseveraram. Amados, eu quero te falar uma coisa, eu não estou falando aqui, presta bastante atenção. Eu não estou falando aqui, eu não estou te dando aqui liberdade para você largar a sua família de lado. Não, mas eu estou te dando aqui palavra para você aprender a se libertar dela. Que a partir do momento que você aceita Jesus como único Senhor e Salvador, você vai ter uma família de Deus. E essa família, ela precisa ser importante na tua vida. Escuta aqui bem isso. Escuta isso. Quando Jesus estava na cruz, uau, meu Deus. Quando Jesus estava na cruz, ele tinha pouca empatia com seus irmãos, ok? Para quem que ele entregou Maria? Quando Jesus morreu, para quem que ele entregou Maria? Ele devia ter entregue Maria para Tiago, que era o irmão mais velho, que era filho de José e de Maria, mas não, ele não entregou Maria para Tiago, não. Sabe para quem que Jesus entregou Maria e pediu que cuidasse dela? João. Foi para João? Não, não foi. Para nenhum dos seus irmãos de carne. Ele pediu João que cuidasse dela. João 19, 26 diz assim: vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, você não vai edificar a sua casa de acordo com a vontade de Deus. Mas ela pode se tornar uma idolatria. E infelizmente uma idolatria que vai deixar muitas mulheres lá de fora com a boca fechada. Porque em vez de elas ter o padrão, a vontade de Jesus, elas vão começar a ter como padrão a sua vida. A sua vida. A família de Jesus não cria nele. Tiago era um dos principais dessa família, era o irmão mais velho. E Jesus é tão lindo, mas tão lindo, que ele sabe o quanto nós precisamos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E eu vou te dar um exemplo disso, um exemplo bem prático que infelizmente hoje acontece. Pastoreio de igreja, pastor de igreja. Ok?
o líder de uma igreja, ele não tem que passar a liderança da igreja para o filho carnal dele, não. Se a igreja é a noiva de Cristo, se a igreja é a noiva de Cristo, deixa eu te falar, se a igreja é a noiva de Cristo, o que vai preceder o líder não é carne. O que vai preceder o líder é espírito. É espírito. Recentemente tivemos um caso onde o líder de uma denominação, um homem de Deus, ele passou a liderança para um pastor, o qual o próprio Deus falou para ele passar. Ele passou a liderança para um pastor, que não era da família, que não era carne da sua carne, mas o próprio Deus mandou ele passar a liderança para ele. E esse homem de Deus, ele fez tudo corretamente. Mas aí, o filho de sangue dele rapidamente veio e tomou de volta. Presta atenção. Tomou de volta aquela liderança. E hoje, essa liderança, ela está perecendo. Agora, presta atenção. Apesar do filho de sangue ter tomado a liderança de volta, no mundo espiritual, ele não é líder. No mundo espiritual, ele não é o líder que Deus colocou lá. No mundo espiritual, quem continua sendo o líder daquela denominação é aquele homem que o pastor entregou no púlpito. Agora, aquele que pegou, ele bateu de frente contra o próprio Deus. A ruína é certa. Porque você não está batendo de frente com o homem. Você está batendo de frente contra aquilo que o próprio Deus fez. O mundo espiritual já está resolvido, gente. O mundo espiritual, a liderança já foi passada. Ainda que demore, mas a liderança já foi passada. Então, nós precisamos entender que do mesmo jeito que João, ele recebeu de Jesus a vida de Maria sem ser filho. Liderança espiritual, ela não é o pastor que tem autoridade para passar para o filho de sangue. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas isso não pode ser algo que vem da própria carne, porque senão vai ser destruído. Agora, o que aconteceu que transformou a vida desse Tiago de uma maneira tão forte? Meu Deus! Esse Deus é muito misericordioso, né, gente? Ele é bonitinho demais. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por várias pessoas. E aqui em 1 Coríntios 15, versículo 7, diz assim que depois ele foi visto por Tiago. Mais tarde, ele foi visto por todos os apóstolos. Então, Tiago, o irmão de Jesus, ele teve um encontro com ele, onde Tiago literalmente nasceu de novo. O Espírito Santo fala muito através aqui da vida de Paulo, a gente sabe disso, e ele escreve essa carta para os coríntios e ele ressalta isso, né? Paulo sabia que Tiago precisava desse encontro com Jesus. Amadas, deixa eu falar algo para vocês. Jesus, ele conhece o meu lado incrédulo e o seu também, tá bom? Jesus conhece a parte mais dura do nosso coração. Nós achamos que ele não sabe e muitas vezes nós tentamos lidar com essa força, com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, mas deixa eu te falar algo. Jesus sabe exatamente o tempo e o modo o qual ele precisa entrar na nossa vida e transformar a nossa vida. Assim como ele fez com a vida de Tiago de uma maneira maravilhosa. Não queira transformar a vida dos seus. Queira levar para eles o alimento que Deus está te dando para levar. Porque quem transforma, quem vira a chave é o Senhor. E o de repente de Deus ele vem. Tiago, enquanto Jesus vivia, ele não cria nele. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, Tiago teve um encontro com ele. Maravilhoso. A carta de Tiago é muito preciosa. Ela é tida como o Provérbios do Novo Testamento, de tanto ensinamento rico
que tem essa carta. Sabe o que é o mais tremendo? Tudo que Tiago fez de errado, antes dele ter esse encontro real com Jesus, ele vem, é usado poderosamente aqui pelo Espírito Santo de Deus e nos ensina a fazer o contrário. O contrário. Ele experimentou na carne tudo que ele viveu no Espírito Santo de Deus. Amadas, Deus, ele não escolhe as pessoas de acordo com o passado delas, de acordo com o que elas fez ou de acordo com o que elas não fizeram. O lugar que Deus habita é num coração quebrantado e contrito, é um coração arrependido. O meu passado, o seu passado não tem poder aos olhos de Deus. Pode até ter poder aos olhos do mundo, porque o mundo é muito impactado com superação. Mas Deus não. Ele não. Deus ele não fala assim, uau, para superação. Não. Mas ele habita num coração quebrantado, contrito. Ele conhece o mais profundo do nosso coração e ele escolhe, sabe, mudar a vida daqueles que a partir do momento que tem aquele encontro real com ele se dispõem a serem transformados. Olha que coisa linda. Tiago vem depois de Hebreus. Hebreus é um livro que fala muito da fé, da nossa fé em Cristo Jesus e que não existe outra base. Hebreus fala que a nossa fé em Jesus, ela precisa ser maior do que a nossa fé na lei, maior que a nossa fé nos sacerdotes, maior que a nossa fé em Moisés. Jesus, ele é o topo dos topos. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E logo depois vem o quê? Tiago. Tiago, ele nos desafia a andar pela fé. Tiago, ele nos desafia a manifestar a nossa fé através da obra da nossa vida. Não é a obra que nós fazemos com as nossas próprias mãos, mas é a obra que Deus faz em nós. Tiago fala, ei, viva este evangelho. Para de ser ouvinte, mas começa o quê? A praticar esse evangelho. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé, querida, mas não adianta você crer. Você apenas falar que crê nele. Jesus, ele é o Senhor e o Salvador. É junto. Não tem como você ter Jesus apenas como Salvador. Ou é os dois, ou é nada. Você sabia que a maioria das mulheres no presídio, onde nós fazemos trabalho, elas conhecem Jesus? Só que o motivo pelo qual muitas delas estão lá é porque elas só tinham Jesus como Salvador e nunca tiveram eles como Senhor. Muitas pessoas falam, eu creio em Jesus, eu sou cristã, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a vida dela é totalmente diferente daquilo que ela fala, que ela crê. E a carta de Tiago começa falando de fé. Ela termina também falando de fé. Tiago, ele nos estimula a conhecer Jesus, a viver através dele de uma maneira linda, de uma maneira transparente, de verdade. De verdade. E o encontro de Tiago com Jesus foi tão forte, gente. Foi tão forte que eu acho isso aqui muito bacana. Logo aqui no início de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele foi tão impactado no seu encontro com Jesus, mas tão impactado no seu encontro com Jesus, que ele muda até mesmo a maneira de se apresentar, a maneira de se identificar. Ele entendeu que ele não era mais aquele irmãozinho de Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele teve esse encontro com Jesus depois que Jesus ressuscitou, ele foi tão constrangido, que não se achou em Tiago nem a dignidade dele falar que era irmão carnal dele. Eu acho que por muito menos a gente falaria, né? Por muito menos. Eu, Séries, irmã de Jesus, filha de Maria e de José. Não importa o que você fez para trás, desde que você escolha fazer do jeito de Deus, daqui para frente. Daqui para frente. Tiago se opôs a Jesus quando ele estava vivo. Mas depois do seu encontro com Jesus ressurreto, ele foi um homem totalmente transformado. A história nos conta que Tiago era um homem de oração. Um homem de oração.
A história nos conta que Tiago, ele tinha os joelhos como o joelho de camelo. Era um joelho grosso, de tanto que ele se ajoelhava para orar. No final da sua carta, ele fala assim: muito pode a súplica do justo na sua eficácia. Porque ele sabia o poder da oração. Ele sabia. A obra de Tiago foi ganhar os judeus e ajudar esses judeus a compreender o que era o cristianismo. E ela exala até hoje nos nossos corações como um ensino de vida. Bem, hoje nós não estamos, meninas, em versículo nenhum. Hoje eu fiz uma introdução do livro de Tiago com vocês. E eu imagino o que não vai ser o restante, né? Por isso que eu quero te desafiar. Essa palavra, ela pode resolver todos os seus problemas. E ela pode mudar sua vida. A partir de hoje, todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Terça-feira, vamos começar ali em Tiago 1, versículo 1, e vamos começar a discorrer esse livro maravilhoso. Olha, eu quero falar algo para vocês. Enganados foram aqueles que falaram que eu ia parar com esse estudo, porque ele é um estudo gratuito. Enganados aqueles que falaram que eu ia parar de mandar os PDF no grupo, porque agora eu tenho uma escola paga. Não, queridas. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou e eu sei para que eu fui chamada. Eu sei para que eu fui chamada. E você pode ter certeza que quem me conduz é o Espírito Santo de Deus. E apesar dessa mesa aqui ser uma mesa que às vezes você pode pensar, nossa, mas não dá retorno nenhum para ela. Você não tem noção da alegria que eu tenho de estar sentada aqui com vocês. Porque o meu maior retorno é receber a presença de Deus e saber que essa palavra foi tão poderosa essa manhã, porque Ele está aqui. Isso sim é minha maior alegria. E nós vamos continuar a fazer do jeito que Ele mandou, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, em nome de Jesus. E eu me alegro muito também com a Escola Universo Feminino, porque ela tem nos dado graça para ter recursos para ir além. E Deus tem se manifestado de uma maneira maravilhosa ali e me abençoado muito. Então estamos juntas. Temos cada uma de nós a porção necessária. Não nos falta nada. Se a gente realmente render o nosso coração ao Senhor e continuarmos firmes, tendo o nosso coração firmado, não naquilo que Ele ou que as pessoas podem nos dar em troca, mas naquilo que Ele é. Naquilo que Ele é. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, Pai. Deus, que manhã, que mesa, Pai, que mesa. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor continue mesmo trazendo libertação através dessa palavra, Pai. Senhor, hoje nós aprendemos tanto, Pai, tanto, Pai. Senhor, liberta mulheres aqui para que elas possam ir fazer o seu ID. Liberta mulheres aqui, Pai, para que elas possam entender, Pai, que não é a casa delas que valida elas, mas é o teu sangue, Pai, é o teu sangue. E eu sei, Pai, que quando essa libertação vier, a casa delas vai ser edificada de uma maneira muito melhor, porque nós não dependemos daquilo que a nossa casa nos dá. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Nós dependemos do favor do Senhor, do amor do Senhor, Pai. Ah, Senhor, nós te amamos, Pai. Aumenta, Senhor, a nossa fé, Pai, para que nós possamos, nesse livro aqui de Tiago, entender o que é que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer que a gente avance para que a nossa fé possa ser manifestada em obras. Ah, Jesus, nós te amamos tanto, Pai, mas tanto. Venha, Pai, venha, Jesus, venha, Pai, venha. Hoje é o primeiro café com elas desse ano. E eu quero falar para o Senhor. Sem o Senhor, Pai, nada disso daqui, Pai, estaria acontecendo. Essa mesa é tua, somos tuas filhas, estamos aqui com sede de ouvir e sermos alimentadas pelo Senhor.
Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Meninas, um pedido para vocês. Printem, por favor, me ajudem, me ajudem. Printem aqui. Fale aquilo, não fala nada além, mas se você foi abençoada aqui, printa, vai lá no Instagram, marca outra pessoa. Eu vou postar aqui, comenta na legenda, mas me ajuda a fazer esse evangelho conhecido. Porque nós precisamos, como eu sempre digo, juntas somos melhores. E quando eu mandar a palavra para vocês lá nas comunidades, que eu vou mandar essa palavra, manda essa palavra para pelo menos 10 pessoas. Deixa essas mulheres ser libertas. Seja fonte de libertação nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Para as minhas alunas, até mais tarde. Hoje estamos juntinhos ali na nossa aula ao vivo às 8h30. E para vocês, para esse café lindo, semana que vem, na terça-feira, às 8 horas da manhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo. Beijo, eu amo vocês. Tchau, tchau. Uhul! Vamos de volta! Feliz demais, gente. Muito feliz. Eu amo muito vocês, viu? O link da comunidade tá na bio. Mas até para vocês terem facilidade, eu vou pôr no story. Eu vou pôr aqui no story pra vocês, tá? Até mais tarde, Vivi. Até mais tarde, Janete, Miriamzinha, lindeza. Hoje, 8h30. E aqui toda terça, 8 horas da manhã. Amém, amém. Beijo, Dê. Te amo. Ei, Débora, que saudade, menina. Cadê você? Juju, beijo, te amo. Ei, Arlete, lindeza. Gente, Janete é minha mãe ou não? Eu tenho uma mãe na fé que chama Janete, ela que tá aí. Boa... Tchau, pastora Lília. Taninha, beijo. Sônia, juntas desde o início. Amo vocês demais, viu? Saudade, Debinha. Amém. Amém, Shirley. Amém. Amém, meninas. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Vocês são um presente de Deus na minha vida, viu? Ei, Si. Até, Paula. Até. Até mais tarde, Pati. Pati é mulher do nosso ministro lá de Louvor Penteca. Ô, Glória! Até mais tarde, Arlete. Beijo. Amo vocês.